Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Biela Júnior, sou professor aqui do I9. Hoje eu vou ministrar para vocês um curso sobre publicidade profissional, tá, e marketing jurídico. É um tema bastante interessante, instigante para nós advogados, é importante, inclusive. Vejam que eu tenho certeza que vocês devem acompanhar advogados aí nas redes sociais, devem ter visto aí algum conteúdo que lhe chamou a atenção, seja que tenha te chamado a atenção para o aspecto positivo ou então para o aspecto negativo. E é justamente nesse sentido que eu quero abordar para vocês esse nosso curso de publicidade e marketing jurídico, para que você não caia, né, no erro, né, de produzir um conteúdo que venha a ferir o código de ética e os provimentos da OAB e, via de consequência, venha lhe gerar algum problema futuro, né, algum transtorno com a OAB, seja no sentido de um processo disciplinar e, o pior, uma condenação no Tribunal de Ética. Eu tenho certeza que vocês devem ter acompanhado aí algumas notícias e visto que advogados já foram suspensos preventivamente por até ostentarem, né, na internet, terem ali produzido conteúdo dizendo que haviam saído vitoriosos de determinado caso, e tudo isso o Código de Ética ou então o provimento regulamenta. Tá? Então, é interessante vocês conhecerem todo esse conteúdo. Então, nós vamos trabalhar a respeito desse assunto, que é a publicidade e o marketing jurídico. Vamos estudar lá o Código de Ética, vamos estudar o provimento, o que pode e o que não pode, quais são as limitações éticas do advogado no que diz respeito a esse assunto. Nós não vamos aqui ensiná-los, portanto, pelo menos neste curso não, mas talvez num outro pode ser, como você vai conseguir novos clientes ou engajamento, novos seguidores. Nós não vamos ensinar isso. Nós vamos ensinar aqui para vocês o que pode e o que não pode, quais são as limitações éticas. Com isso, então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ok? Vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Isso, bora lá. Aqui está o nosso slide. E aqui, nesse primeiro slide, vocês estão vendo aqui o título, né, do capítulo 8, do Código de Ética, capítulo 8º do Código de Ética da publicidade profissional. Então, a primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que o advogado pode fazer publicidade, sim. O que o advogado não pode é fazer propaganda. Né? Então, o advogado pode fazer publicidade, o advogado não pode fazer propaganda. O artigo 39 do Código de Ética, como vocês estão vendo, ele estabelece os princípios norteadores da publicidade na advocacia. Né? E aqui, então, ele diz que a publicidade profissional tem caráter meramente informativo. E o que vem a ser esse caráter meramente informativo? Ou seja, a contrário senso, a publicidade profissional do advogado não pode ser persuasiva, com o sentido, portanto, de captar clientes, de angariar clientes. Muito pelo contrário, ela só deve trazer informações. Né? Informação de que você é advogado, informação de que você é advogado trabalhista, informação talvez ali de uma nova legislação, de uma novidade legislativa, uma possibilidade de um novo benefício. É isso que é a publicidade informativa, que você atua não só no direito do trabalho, mas também no direito de família, que você fez a pós-graduação do I9 em direito previdenciário. Isso é a publicidade informativa, que ela deve se primar pela discrição e pela sobriedade.
outros dois princípios, ou seja, que essa publicidade deve ser discreta e sóbria. Não pode ser uma publicidade espalhafatosa. E essa publicidade espalhafatosa eu posso trazer para vocês aqui com um exemplo que me veio à cabeça agora, é justamente aquela de um advogado que anuncia o seu serviço através de um carro de som. Mas isso daí não é uma publicidade discreta e sóbria. O advogado que anuncia o seu serviço através de um carro de som viola totalmente o princípio da discrição e da sobriedade. Sobriedade também, inclusive, com relação às cores. Eu desafio a vocês a me trazerem aqui algum cartão de visita, algum site de escritório de advocacia que tenha cores, né, fluorescentes. Não tem, geralmente é azul, é preto, é branco, né, cores básicas. Então, esses são os princípios norteadores seguidos do negativo, que não pode configurar essa publicidade, não pode configurar uma captação de clientela nem uma mercantilização da advocacia. O advogado, portanto, não pode mercantilizar a advocacia anunciando, por exemplo, fazendo publicar na internet, por exemplo, que ele parcela os honorários em 5, 6, 7, 10 vezes no cartão. Ele pode parcelar os honorários no cartão? Sim, mas ele não pode anunciar, porque a partir do momento que ele anuncia que parcela, aceitamos o pagamento no cartão e parcelamos em 10 vezes, ele está mercantilizando a advocacia. O advogado não pode utilizar essa publicidade profissional para captar clientes, para persuadir, porque aí ele estaria desvirtuando a finalidade dessa publicidade, tá? Vejam, o advogado é um prestador de serviços, mas ele presta um serviço muito diferenciado. Basta você ir lá no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Sem advogado não se faz justiça. Então, esse artigo 39, ele é a base para quando nós formos produzir o nosso conteúdo e publicar, né, nas redes sociais, por exemplo, o nosso serviço. Pois bem, passamos para o próximo slide, e no próximo slide nós encontramos as proibições. As proibições, então vejam, vamos trabalhar o que é proibido. E aqui, veja que nesse artigo 40 do Código de Ética, ele estabelece um rol que não é taxativo, é um rol exemplificativo das condutas antiéticas mais comuns. E nesse artigo 40 do Código de Ética, ele já inicia dizendo que os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. Então, os meios utilizados que são proibidos: rádio, cinema, TV. O advogado não pode fazer a publicidade do seu escritório na televisão, na rádio e no cinema, que são meios de comunicação de massa, onde esse advogado vai atingir um número indeterminado de pessoas. Se você tiver conhecimento de algum advogado que fez a publicidade na rádio, no comercialzinho de TV local, esse advogado deve ser representado na OAB, no Tribunal de Ética, para que ele sofra a sanção cabível, porque nesse momento ele desvirtuou da ética. Vejam, a ética, o Código de Ética, ele estabelece um padrão comportamental mínimo para toda a classe dos advogados. E hoje nós somos mais de 1.300.000 advogados. Precisamos, então, padronizar
Voltando, então, ao nosso artigo 40, dos meios, né, que são proibidos, outros meios são o uso de outdoors, painéis luminosos, formas assemelhadas de publicidade. Então, o advogado ele não vai poder fazer uma publicidade num outdoor lá na avenida principal da cidade dele, né? Não vai poder utilizar de formas assemelhadas a esses outdoors ou a esses painéis luminosos, né, para a publicidade do seu escritório de advocacia. Não pode fazer essa publicidade utilizando os meios, né, outros meios como muros, paredes, veículos, elevadores, qualquer espaço público. Vejam, veículos, você pega o seu carro e adesiva ele todinho. Advogado trabalhista ou advogado criminal coloca lá que impetra habeas corpus, que ingressa com ação trabalhista, coloca o seu telefone. Por onde esse carro andar, todo mundo vai ver. Por onde esse carro andar, todo mundo vai ver. E aí você vai lá naqueles princípios do artigo 39 e faz o link. Essa informação, essa publicidade, ela é informativa, ela é discreta, ela é sóbria, ela tem o objetivo de captação de clientela? Será que ele não está mercantilizando a advocacia? É nesse sentido que a gente precisa pensar na hora de que formos, né, divulgar o nosso serviço, seja por qual veículo, por qual meio for. Seja por qual meio for. Então, muros, paredes, veículos, elevadores, vejam, quantas e quantas pessoas entram no elevador comercial e podem ver lá o anúncio do advogado naquela televisãozinha que tem dentro do elevador. A divulgação de serviços, né, de advocacia juntamente com as de outras atividades. Né? Então, advocacia em contabilidade, advocacia e imobiliária são proibidos pelo Código de Ética. Aqui o inciso 5 do artigo 40, nós vamos trabalhar ele quando nós formos estudar o provimento 205 de 2021. E ali nós temos, por fim, o inciso 6, que fala da utilização de mala direta, distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Né? Então, eu acredito que você já deve ter visto aquele advogado que paga uma pessoa para distribuir cartão, né, perto de uma agência do INSS, perto da Justiça do Trabalho. Né? Então, esse tipo de meio, né, utilizado para a divulgação dos seus serviços profissionais, o Código de Ética proíbe, porque a classe entende que essa conduta, né, não é apropriada, ela é inapropriada. Por essa razão, né, vamos repelir, vamos proibir, tá ok? E aí nós partimos para o próximo slide, né, que fala lá do artigo 42. E aí, nesse artigo 42, como vocês podem verificar aqui, ele não fala mais dos meios, né, mas sim das condutas dos advogados, mas sim das condutas do advogado. Por exemplo, ali a responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, vejam, o advogado que lá em meios de comunicação social, seja no rádio, seja na TV, e hoje, né, porque a gente não pode considerar como meio de comunicação social aí as redes sociais, não é verdade? Então, o advogado que divulga, né, que responde a consultas, né, com habitualidade em grupos de Facebook, por exemplo, esse advogado não está agindo de forma ética e por essa razão ele poderá sofrer aí a sanção do Tribunal de Ética, tá ok? Vejam, debater, né, em qualquer meio de comunicação causa sobre o seu patrocínio, sobre o patrocínio de outro advogado.
Então, o advogado não poderá, né, debater no veículo de comunicação causa que outro advogado está patrocinando, né, uma conduta, né, que fere o código de ética, quando ele se utiliza dessa conduta para, né, para promover a sua publicidade profissional. Abordar o tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Muito cuidado, né? Muito cuidado com quando você vai às redes sociais e fala mal da advocacia, fala mal da entidade sem fundamentos, né? Obviamente sem fundamentos. Isso pode caracterizar uma infração disciplinar e esse advogado ser punido no Tribunal de Ética. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Então, aquele advogado que nas redes sociais, no seu site, no seu Facebook, no seu Instagram, ele vai lá e publica, né, quem são os seus clientes ou em qual demanda que ele participou, né? Então, e o provimento lá na frente ele fala da produção do resultado. Então, eu não posso falar, né, quais são as demandas que eu patrocínio, né, que eu estou tocando. Não posso falar qual foi o resultado, não posso falar quem são os meus clientes, né? Porque o leigo, quando obtém esse tipo de informação, ele passa a acreditar que esse advogado é um advogado de sucesso. Se ele tem tantas demandas, tantas causas, se aquele advogado advoga para aquela autoridade ou para aquela celebridade, ele é muito bom advogado. Então, se eu puder, eu vou contratar esse advogado. Então, é nesse sentido que o Código de Ética estabelece aquele padrão comportamental mínimo, onde espera que todos obedeçam, ok? E insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Então, o advogado não pode se utilizar aí desse subterfúgio, né, de se insinuar para reportagens, né, ou ali para declarações públicas com o objetivo de fazer a sua publicidade profissional, porque ali não tem um caráter meramente informativo, ali não tem um caráter de informação propriamente dito, mas sim de persuasão, ou seja, de captar aquele cliente para si, ou eventuais clientes. Então, é nesse sentido que o código estabelece a proibição. Nós temos mais proibição? Temos sim, professor. Lá no artigo 41 do Código de Ética, ele fala, né, que o advogado pode manter ali colunas, né, em meios de comunicação social, como, por exemplo, vocês conhecem lá o Conjuro, Migalhas, né? Mas eles não podem, naqueles textos que esses advogados escrevem, eles não podem induzir o leitor, né, a litigar, né, e nem promover dessa forma, obviamente, uma captação de clientela para o seu escritório. E lá, ali no artigo 44 do Código de Ética, como vocês podem verificar, né, ele diz o seguinte, que é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita do advogado, bem como a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor. Isso tudo eu vou explicar para vocês agora, no segundo bloco. Tá ok? Espero vocês.